Salve turma, tudo bom com vocês? Bom, hoje nosso papo é sobre o período do Renascimento. É um período ali que a gente vai considerar aproximadamente, claro, entre 1300 a 1650. Sempre temos que levar em conta que quando a gente coloca um nome em algum período histórico, esse número é aproximado, né? A data de entrada e a data de saída, porque, obviamente, essas mudanças culturais, sociais e econômicas que ocorrem, elas não ocorrem todas de uma vez, de um dia para a noite, né? Elas são gradativas e durante aquele período, algumas ideias que se destacam, elas formam, né? Formalizam aquele período. Como com certeza daqui uns 500 anos eles formalizarão o período que estamos vivendo. Tá bom? Bom, o movimento tem como ponto de partida a volta aos ideais da cultura greco-romana. Né? A palavra-chave que vai conduzir essa produção artística do período é a palavra e o termo humanismo, né? Que a gente pode entender como a valorização do humano e terreno em oposição ao divino e sobrenatural. Né? O artista no Renascimento buscou expressar a racionalidade do ser humano, né? Proença vai falar. Bom, o que a gente tem que colocar aqui no contexto? A gente tem que dar uma contextualizada histórica. A primeira coisa é que nós estamos vindo do período que é chamado a Idade das Trevas, que tem duas coisas que contribuíram muito para esse termo aí, né? Dentro dos séculos XII, século XI. Primeiro foi a erupção de alguns vulcões em seguida que tornaram o céu, a fumaça desses vulcões, deixaram o céu escuro durante mais de anos, né? O que causou N consequências, né? Como, por exemplo, perca das colheitas, fome, muitas mortes, né? E já vinculado a esse período nós tivemos a peste, né? A peste negra, que foi uma doença através de, né, como a gente não tinha saneamento básico nessa época, né, a proliferação de ratos era muito grande e as doenças transmitidas por esses animais acabou por dizimar uma boa parte da população europeia, tá? Uma grande parte. Então nós viemos dessa época e entramos no momento que começa o mundo a se regular, né, minimamente, e as pessoas e os artistas e tudo ali, o modo econômico, né, as coisas têm uma reviravolta. Se algum tempo atrás, alguns séculos atrás, a igreja ganha muito poder, e claro, a igreja é feita também de homens, né, então há problemas dentro desse período de problemas de todos os tipos, né? Como vocês já vão ver. E vem uma retomada, sempre um movimento contrário, né? O movimento do Renascimento ele vai buscar os ideais gregos, né? Os ideais lá quando colocava principalmente o antropocentrismo. O que significa essa palavra? Que é o homem no centro de tudo, né? Aí então nós colocamos a vida terrena na frente e como o centro das buscas desse período, deixando o teocentrismo, né, que era o Deus acima de tudo, né, Deus no centro de tudo, um pouco de lado. Claro que, como eu disse, isso é uma transgressão gradual e isso causará pontos positivos e pontos negativos, como todo tipo de mudança, certo? Bom, vamos ver agora na arquitetura. O que acontece? Na arquitetura renascentista, a ocupação do espaço baseia-se em relações matemáticas estabelecidas de modo que o observador compreenda a lei que organiza de qualquer ponto que se coloque. A principal característica da arquitetura do Renascimento foi a busca de ordem e de uma disciplina que superassem o ideal de infinitude dos espaços das catedrais góticas. Lembrar que a gente está vindo dessa técnica gótica, né, desse modelo de arquitetura gótica que eram arranha-céus. As igrejas góticas, elas eram super esticadas, né? Elas buscavam não ter fim, né? Elas buscavam conectar o céu com a terra e tudo mais. E o Renascimento, principalmente o que vai vir, vai ser o racionalismo, né? Vai ser a ideia do racional, vai ser a ideia do matemático, de tudo aquilo que o homem consegue controlar, consegue metrificar. E aí, nesse ponto, as matérias exatas e científicas, né, as matérias humanas, biológicas, exatas, elas vão ter
uma boa evolução com esse olhar voltado para elas, né? Bom, na arquitetura, um nome que nós podemos colocar aqui, que vai ser um dos principais expoentes, né, é o Filippo Brunelleschi. Né? Ele foi o criador entre outros, né, da Santa Maria del Fiore, o Hospital dos Inocentes e a Capella Pazzi. Aqui eu coloquei um exemplo da Capella Pazzi, a gente consegue ver a planta e depois uma foto, e que você dá para perceber pela planta como tem todas formas muito simétricas, né? Divididas, subdivisões e divisões geométricas, sempre pertencendo, sempre respeitando métricas e razões, né? A cúpula, né, da igreja de Santa Maria del Fiore, que é a foto que temos aqui atrás, tanto nessa figura como na figura anterior, foi feita. A catedral não foi feita por ele, mas a cúpula em cima sim. E a cúpula foi tão majestosamente criada que parece que faz parte do projeto inicial. Confiram aí nas fotos. Bom, quando nós vamos para a pintura, né, o que estava acontecendo, principalmente, como a gente vai ver também, é sempre isso, né, uma interpretação mais científica do mundo. O pessoal quer buscar mais as questões da natureza, da parte humana. O resultado das artes plásticas são os estudos de perspectiva, né, segundo os princípios da matemática e da geometria. A perspectiva conduziu a outro recurso. O que a gente precisava entender? O claro e escuro. Né? Que esse jogo de luzes, né, quando a gente entende, nós vamos criar volume, né, volume em corpos, e vamos conseguir trazer perspectiva e volume, que seria o aspecto da terceira dimensão, né, das imagens. A combinação da perspectiva e do claro e escuro contribui para o maior realismo das pinturas. Vamos lembrar que agora os artistas eles vão buscar elevar ao máximo as técnicas, né? A arte como técnica. Outra característica foi o surgimento também de um estilo pessoal. Agora os artistas eles começam a se preocupar, né, em criar o seu jeito de pintar, as suas técnicas, né, a sua forma, em evoluir as suas técnicas. E uma parte muito legal disso é que a gente começa a criar o sentido de querer se eternizar como artista. A partir do momento que você tira o centro da vida, né, de uma vida eterna, de uma vida pós aqui, né, você se coloca nessa vida e aí você se dá conta de quão pequena esta vida é. E você começa a tentar se dar um modo de eternizar ao que dá, né? O seu nome ou suas obras, enfim. Nós veremos que muitos artistas colocavam às vezes autorretrato no meio das suas obras. Isso vai ser muito interessante nesse período. Bom, na pintura a gente tem que falar sobre Masaccio, né, esse cara que viveu só 27 anos, e inclusive, né, ele pôs um rostinho dele em uma das suas obras, pelo menos uma. E o que a gente pode ver que é muito interessante é como ele trabalha cores, como ele trabalha tudo aquilo que a gente viu, né, volume, proporção e jogos de claro e escuro aqui nas mantas de São Pedro e de São Tomé. Né? O artista do Renascimento não vê o ser humano como observador do mundo que expressa a grandeza de Deus, mas como a expressão mais grandiosa do próprio Deus. O mundo é pensado como uma realidade a ser compreendida cientificamente e não apenas admirada. Essa é uma ideia muito legal, né? Que onde o divino e o humano eles convivem, né? Convivem juntos, e um pega o melhor do outro, né? Essa é uma base muito bacana, um pensamento muito interessante. Outro cara que a gente vai ter que falar é Sandro Botticelli, né? Ele conseguiu nos trabalhos dele expressar o ritmo, né? Suave, gracioso. Também fez um autorretrato em uma das obras. Como a gente pode ver, uma das obras mais famosas dele é o Nascimento de Vênus, né? Você pode ver nas duas obras aqui, tanto na Primavera quanto no Nascimento de Vênus, como todos os personagens estão sempre em algum movimento, né? Eles estão esboçando o movimento, você consegue sentir essa fluidez nas obras dele. Tá?
Outro que não pode passar, Leonardo da Vinci. Esse é fascinante, né? Ele não foi só, né, como se fosse só, né, ser um pintor nessa época, mas ele foi arquiteto, músico, escultor, pintor, matemático, anatomista, físico e vai embora, né? Uma das grandes contribuições dele na pintura foi a técnica do esfumato, que ficou muito famosa quando ele aplica e cria a Mona Lisa, certo? Mas assim, o cara, por exemplo, projetou uma rede de esgotos, uma rede de água, ele, né, projetou ruas e praças, urbanizações para cidades, né? Isso é uma das coisas que ele fez, fora N outras invenções, né? Então, estudou perspectiva, anatomia, proporção, ele estudava muito dentro do possível naquela época, né? Vamos pensar que a gente está falando do século XV, né? Então, de anatomia, estudos de como se dava a construção do feto e tudo mais. E as técnicas dele também você vai perceber que dentro das suas pinturas há uma geometria, há uma proporção nas suas obras, né? Um respeito de proporção, de geometria e do uso da volumetria, né? As distâncias dos objetos, como por exemplo na Última Ceia, como os planos, né? Como a diferença de planos, primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, que são muito claros, né, nessa obra, nas obras dele. E para finalizar, a gente fala sobre Michelangelo, que é o cara que fez os afrescos na Capela Sistina, né, que são coisas incríveis que, mais uma vez, vão valorizar o corpo humano, vão valorizar as estéticas humanas, né, as proporções e tudo mais. E o Rafael, né, que também foi um pintor que ele desenvolve a questão da harmonia, da regularidade de formas e cores, né? Então o trabalho sempre tentando trazer essa simetria equilibrada nos trabalhos, né? Bom, quando vamos para as esculturas, nós percebemos realmente essa retomada aos ideais gregos, né? Quando comparamos com as estátuas que chegaram até nós dos séculos 3, séculos 4 antes de Cristo, nós vemos uma semelhança muito grande. Então, quando a gente vê, por exemplo, a estátua da criação do homem, né, a Davi, né, a estátua de Davi e Michelangelo, a gente vê detalhes incríveis, né, como, por exemplo, as veias nas mãos dele. A gente tem aí temos aí um foco maior que eu coloquei aí para vocês. E não só isso, né, mas como as musculaturas, a preocupação em colocar, em delimitar musculaturas, em fibras e tudo mais, respeitando muito a verossimilhança com a nossa anatomia. Quando a gente vai ver Andrea del Verrocchio, né, ele, por exemplo, na obra que ele faz Cristo e São Tomé, em bronze, olha como esse material da roupa, né, como tem um volume, como tem essa questão da sombra, da proporção, o volume nas roupas, como parece que é um material realmente feito de pano e é bronze. Isso é muito interessante. Bom, na música, né, tudo que vocês estão escutando aí, para quem está vendo o vídeo ou o podcasting, tudo que vocês estão escutando por trás foram obras durante esse período. É um período muito comprido, então tem muita coisa. Claro, em todas as artes, se fôssemos falar aqui, tem muito mais material. Eu convido vocês e incentivo vocês a pesquisarem mais, porque vocês vão achar muito mais coisa, tá? A música a gente vai estar falando também, como tudo aqui, né, das artes europeias desse período, né? Não vai havendo uma mudança drástica, como tudo aqui, né? O que vai acontecer, a gente começa a ter uma evolução e uma arquitetura que ela vai se moldando, né? Através de construir, como que eu posso dizer aqui? Construir padrões, né? Então, evoluir a partir da música da medieval, né? Gradual transição entre o predomínio das linhas melódicas horizontais e ritmos livres, né? Ou seja, quando a gente pensa em canto gregoriano, que vocês vão escutar aqui também, nós vamos perceber que são cantos, normalmente uma melodia só, o cara está cantando, o ritmo é meio assim, você não vai conseguir achar um pulso, né? O que é o pulso? É aquela música, quando você está escutando uma música, você mexe a cabeça num ritmo, sabe? Você não vai encontrar isso nessas músicas. E aí isso vai mudando, até por causa da evolução musical que os compositores dessa época vão
vão adquirindo, vão criando, né? Então as formas fixas da música medieval, elas começam a abrir espaço para formas mais livres, para contrapontos, que é várias vozes. Quando eu falo várias vozes, é quando você escuta um coral, para você ter ideia. Mas é a polifonia, tá? E a polifonia é que vai dar origem ao sistema tonal, né? Que é o sistema que hoje todas as músicas pop, 99,999% usam, tá? E então a gente começa a ver ali uma evolução e uma... Bom, eu não gosto de usar a palavra evolução como se fosse algo que hoje é melhor que antes, até porque é bem questionável isso. Mas a questão de que a gente vai tendo uma mudança através de certas estruturas pré-determinadas, vão criando teorias, vão criando, né? E isso tudo através também, a gente tem que pensar aí que a imprensa, né? Começa a sair aqui a forma de você imprimir alguma coisa, então a gente começa a ter os primeiros livros nesta época, em 1500, né? Através de Gutenberg. E a escrita musical também vai se beneficiar disso. Vamos começar a desenvolver uma forma de grafia que consiga traduzir som, que até então era algo que se perdia durante o tempo, porque não tinha como você armazenar. E agora você consegue escrever essas partituras, né? Consegue escrever essa música, transformá-la em símbolos. Então é isso que nós vamos ter. Pessoal, isso é só uma parte do nosso trabalho, tá? Eu quero que vocês deem uma boa lida, uma boa escutada, porque domingo, né, nós começaremos as nossas avaliações do segundo bimestre. Então, durante a semana que vem, teremos 2 atividades avaliativas, tá? A primeira será colocada online domingo e a segunda será colocada na quarta. Então, peço que fiquem atentos, tá? E estudem e revisem nessas aulas que nós tivemos até então. Certo, pessoal? Obrigado, até mais. Falou!